Olá, você está ouvindo o podcast Prevenção na Ocupação. Este podcast é fruto da parceria entre Coinonia e a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Coordenadoria de IST-AIDS. Durante todo o ano de 2024, nos reunimos em oficinas de prevenção na ocupação Conselheiro Nébias, no centro de São Paulo. Hoje, reunimos lideranças da ocupação e um de nossos oficineiros para conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a prevenção. Nós vamos ouvir a participação e opinião de Maria Jaira Rodrigues de Andrade, Alcione Carvalho e Abigail Santos Souza, moradoras da ocupação Conselheiro Nébias, e também a participação do nosso oficineiro Alan Gomes de Lorena, sanitarista, especialista em gestão de redes de atenção à saúde e doutorando em saúde coletiva. A Jaira é referência no movimento por moradias em São Paulo e também é liderança na ocupação Conselheiro Nébias. Jaira, por que você acha que é importante um projeto de prevenção dentro da ocupação? Lídia, tudo bem? A importância de um projeto de prevenção dentro da ocupação é porque dá conhecimento para as pessoas, porque tem muitas coisas que as pessoas dentro da ocupação não sabem. Então, esse trabalho que você fez aqui foi de grande importância, até para mim também, porque tem coisas que eu não sei como lidar com as situações que venham falar comigo, e tem coisas que a gente tem que ter conhecimento da causa para poder falar, explicar ou falar para procurar um médico, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que é de grande importância ter essa formação dentro das ocupações, não só aqui, né? Em outras também. Obrigada, Jaira. Bom contar com a sua participação. E a ideia é essa mesma, que a gente consiga ampliar as oficinas de prevenção para outras ocupações também. E agora, então, a gente vai ouvir a participação da Abigail e da Alcione. Abigail, eu me lembro que na nossa primeira oficina, quando nós falamos sobre corpo, território de luta, festa e prevenção, nós falamos sobre as questões de sexualidade e a gente percebeu que isso ainda é um tabu para a população. Por que você acha que isso acontece? Lígia, infelizmente falar de sexo ainda é um tabu por puro preconceito mesmo e falta de informação, né? Acho que até hoje nós não temos avançado em alguns segmentos da sociedade para falar sobre o assunto, especialmente em população mais vulnerável, como é o caso aqui da ocupação, né? Então, são vários motivos, são vários fatores, né? Não é o único, mas um deles é a falta de informação mesmo. Nós não temos acesso à educação, não temos acesso à educação sexual. Então, as pessoas estão muito atreladas ainda na questão do sexo entre homem e mulher. Então, quando foge desse modelo, né, de sexualidade, as pessoas ficam um pouco assustadas. Conta muito a questão também de muitas pessoas que, inclusive, que estão ali na roda de conversa, serem pessoas LGBT e não podem se assumir. Então, falar de sexo também parece que está falando sobre a vida delas, né? Sobre a intimidade dela. Então, isso também assusta, né? Porque como ela não vive a sua sexualidade com plenitude, acaba também que assustando ela, porque dá a entender que de repente alguém pode descobrir sobre a sexualidade dela, né, ou sua orientação sexual, enfim. São muitos fatores, eu acho que a gente tem que avançar muito, mas é importante sempre falar quando há possibilidade de falar sobre sexualidade com essas pessoas, não só sobre sexo, mas falar sobre sexualidade, né, que envolve tantas outras questões. E eu acho que isso desmistifica um pouco desse modelo patriarcal, enfim, desse modelo normativo heterossexual que está implantado na sociedade. Então eu acho que é muito importante falar, mas infelizmente ainda realmente é tabu, especialmente na população mais vulnerável da sociedade. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Abigail. E você, Alcione, o que é que você acha dessa questão? Oi, Lígia. O tabu de se falar de sexo, essa coisa toda, isso já vem de nossos avós, né? Nossos avós, nossos pais, dependendo da família, esse assunto não é abordado na família, nem na escola, né? Hoje já tem algumas escolas que devem estar dando os primeiros passos nesse sentido, mas é um tabu que vem de lá de nossos avós, né? A gente dá o que tem.
Então eles tinham esse tabu, nossos pais, nossos avós, e nós também trazemos em nossa bagagem um pouco desse medo, desse tabu, acha que não é para falar, acha que não é o momento. E quando é o momento? Aí fica a pergunta, né? Quando é o momento? Né? Que hora que é esse momento de falar? Então fica difícil a gente ter uma resposta plausível dentro dessa pauta. Alcione, obrigada pela sua contribuição. Enquanto eu te ouvia, eu fiquei pensando no nosso encontro seguinte, quando nós trabalhamos a questão da sexualidade normativa, ser homem ou ser mulher, e falamos sobre a importância da diversidade, porque os nossos corpos são plurais. Por que você acha que é importante a gente falar sobre prevenção na diversidade? Eu acho que as pessoas eles trazem uma coisa de homem e mulher, né? Já vem uma caixinha, eles colocam ali numa caixinha. E aí o que acontece? A gente é bem amplo, a sexualidade é uma coisa bem ampla, a pessoa não conhece tudo, não é? E outra, a pessoa pode ser o que ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser, ela pode estar em todos os lugares. Lembra quando se fala de mulher, qual que é o lugar da mulher? O lugar da mulher é onde ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser. Então as pessoas lá também, pegando essa pauta de nossos avós, nossos bisavós, colocou ali numa caixinha, homem e mulher. E não é só isso, é bem mais amplo. A sexualidade é bem mais ampla do que a gente imagina. E as pessoas podem ser o que elas quiserem. Exatamente isso, Alcione. Nós podemos ser exatamente como somos e como queremos ser. Isso é importante e deve ser respeitado. Muito obrigada. Na nossa terceira oficina do projeto Prevenção na Ocupação, recebemos o sanitarista Alan Gomes de Lorena. Alan, que é doutorando em saúde coletiva e que também é especialista em gestão de redes de atenção à saúde, trabalhou o tema HIV/AIDS. É tudo a mesma coisa? Onde nós debatemos a história dessa pandemia, a sua chegada no Brasil e as evoluções no tratamento. Agora, o Alan responde para a gente. Como é que esse tema é visto na atualidade? As pessoas ainda têm dificuldade de encarar o tema e pensar em prevenção e desmistificar também, né, os preconceitos e mitos que envolvem HIV/AIDS? Responde pra gente. Olá a todos, é um grande prazer participar desse episódio do podcast do Koinonia. Essa é uma pergunta muito boa, né, que a gente sempre tem que discutir. HIV e AIDS não é a mesma coisa, a gente tem muita evidência científica comprovando, né, que a gente hoje consegue viver tranquilamente. Uma pessoa que vive com HIV, ela não transmite mais o vírus nas relações sexuais, que é o que a gente chama de I igual a zero, indetectável igual a zero transmissão. Isso é uma informação muito potente para a gente desmitificar uma coisa que acontece ainda em 2024, que é o preconceito. O que é a mesma coisa é o preconceito com as pessoas que vivem com HIV ou aquelas que estão mais vulneráveis à infecção do HIV por uma série de violações de direitos. A gente sabe que o HIV ele é muito mais social, muito mais político, muito mais histórico do que apenas uma infecção, né, que é passada por uma relação sexual desprotegida. E esse debate ele tem que ser feito sempre diariamente com os nossos pares, na mídia, né, nos espaços de saúde e também na educação. A gente sabe que a educação sexual é uma ferramenta muito potente para a gente dialogar sobre sexualidades mais saudáveis, né? Normalmente a gente cai numa espécie de achismo, né, que educação sexual é incentivar o sexo. Não é isso. É uma forma mais aberta e dialógica de falar sobre o que acontece com as pessoas. Então, é muito importante sempre, né, e ter essa iniciativa de koinonia, de pautar a prevenção, né, nos espaços mais diversos da vida, soma muito, né, e vem colaborando com o que a gente vem chamando de prevenção combinada do HIV. A gente tem que combinar com a pessoa qual é o melhor método de prevenção, tendo em vista aí que a gente tem, por exemplo, a PEP, profilaxia pós-exposição, a PrEP, profilaxia pré-exposição, e também, como eu falei, né, uma aposta importante, o I igual a zero, indetectável igual a zero transmissão. Então, acho que é isso. Toda vez a gente tem que fazer
dessa pauta uma pauta do cotidiano, que não seja só falada em dezembro, mas em todos os dias do mês, do ano, que isso seja uma pauta comum, né, e que todo mundo possa falar sobre HIV. Todo mundo tem uma história para contar quando a gente fala de HIV. Alan, por que ainda precisamos falar sobre a importância do uso da camisinha e de outras prevenções combinadas? A camisinha hoje é o melhor método de prevenção, tanto para as ISTs, como o HIV, como a sífilis, como as hepatites virais, né, clamídia, gonorreia, mas também ela é importante para pensar, para prevenir a gravidez não planejada, né? A camisinha ela serve tanto para ISTs quanto para gravidez. E num contexto também que a gente tem outras formas de camisinha para além da masculina. Hoje a gente não chama mais camisinha masculina, né? Mas camisinha externa, justamente para incluir outros corpos na produção da prevenção do HIV. E não mais, né, sempre conectar a camisinha masculina a uma figura masculina, mas outros corpos que também possuem pênis, por exemplo. E também a camisinha interna, que antigamente, né, nos últimos 3, 4 anos, sempre foi chamada de camisinha feminina. Novamente, a camisinha ela é interna porque o uso dela independe, né, de identidade de gênero. É muito mais pensando que todos os corpos podem se beneficiar da camisinha interna, né, que pode também ser usada para as relações anais. Então tem um uso muito mais ampliado, né, do que a gente tinha antes, 3, 4 anos atrás, quando a gente chamava ainda de camisinha masculina e camisinha feminina. Hoje a gente pode falar em 2024 que é camisinha externa e camisinha interna. E que no contexto de prevenção combinada ela vai ser acionada para outras pessoas. Então, se é uma pessoa que está em uso de PrEP, essa pessoa pode usar a camisinha como uma barreira, um método de barreira importante para se prevenir, né, das ISTs, porque a pessoa que está em PrEP já está protegida do HIV. A camisinha ela pode aparecer também numa cena que a pessoa, que essa pessoa com pênis não quer usar, mas pode usar, por exemplo, a camisinha interna. Então são vários usos da camisinha, né, que sempre pode ser acionado com a prevenção combinada, né? Reconhecer que outras formas de prevenção podem entrar nesse contexto, né? E sempre pautar, que ainda é muito desconhecido, se a gente for parar para pensar que a camisinha interna é muito desconhecido pelas pessoas. Então a gente tem um papel importante, né, de fortalecer os usos da camisinha. Alan, muitíssimo obrigado pelas informações compartilhadas conosco neste podcast. Foi de grande importância para a informação dos nossos ouvintes. E esse episódio está chegando ao fim. Queremos agradecer a Jaira, a Alcione, a Abigail e o Alan pela contribuição, bem como a Secretaria de Saúde e a Coordenadoria de ISTAs da cidade de São Paulo.